Olá, boa noite a todos que acompanham ao vivo aqui a mais um Papo com Pancho. Bom dia, boa tarde a você que está assistindo a gravação. Esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo facebook.com/pancho.com.br ou também pelo youtube.com/GentesTV, uma nova iniciativa, uma nova maneira de fazer comunicação aqui em Blumenau. Acesse lá e confira. Bom, essa entrevista de hoje eu já tinha agendado para a semana passada, infelizmente ocorreu um problema, a gente não pôde conversar com quem deveríamos, mas nessa semana estamos de volta aqui para conversar com o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar aqui de Blumenau, Tenente Coronel Jefferson Schmidt, que já está aqui a meu lado para falar um pouquinho de vários assuntos relacionados à segurança pública de Blumenau e também a vida dele, já que ele completou recentemente, né, comandante, 4 anos no comando do 10º Batalhão de Polícia Militar aqui de Blumenau. Seja muito bem-vindo, Jefferson Schmidt, boa noite. Boa noite, Pancho, boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando. É necessário que eu faça nesse momento aqui uma meia-culpa e te pedir, Pancho, publicamente desculpas por ter furado contigo na semana passada, né? Haja vista que essa conversa era para ter sido agendada entre nós. Deixa eu só arrumar minha câmera aqui. Fica à vontade, fica à vontade. Eu tinha configurado de um jeito, aí agora bateu uma ventania aqui, um vento sul e ficou pior do que estava antes. Então, eu te peço desculpa por ter falhado contigo semana passada, mas é que bateu um barata-voa no quartel aqui de última hora, então a cabeça da gente fica voltada ao serviço e acabei me esquecendo até do compromisso que tinha comigo. Então, eu te peço desculpa publicamente. Não é do meu feitio isso, mas é como tu falou, as coisas que acontecem, né? Não, faz parte, houve um imprevisto aí também, né? Ou seja, as coisas acontecem na última hora, saem um pouco da agenda, da nossa agenda, acaba esquecendo realmente as outras coisas, não tem problema, tenente, isso aí faz parte, não tem problema nenhum. Eu só lamento que o senhor está fardado, porque eu sei que quando o senhor tira a farda, o senhor larga um pouco o protocolo da Polícia Militar, né? Eu quero conversar primeiro com o Jefferson Schmidt aqui, depois a gente conversa com o Tenente Coronel também e também com o comandante. Mas eu quero que o Jefferson Schmidt... eu vim fardado para casa, né? Porque achei que seria interessante, né? Te prestigiar estando fardado, levando o nome da minha corporação. Não deixa de ser interessante, certamente, mas eu sei que é difícil para vocês da Polícia Militar, com a farda, deixar a formalidade de lado, né? Eu acho engraçado, porque isso faz parte do protocolo do serviço militar, imagino eu também, né? Porque isso acontece com todo mundo. No Exército é a mesma coisa também, quem está fardado se porta como tal, né? E no momento que a farda parece que sai um pouco essa obrigação do protocolo, vamos dizer assim, oficial. Mas eu sei que tens essa coisa bem separada também, não vamos ter problema com isso, não. Jefferson Schmidt, me conte uma coisa, 4 anos à frente do comando do 10º Batalhão aqui em Blumenau. Se não me engano, tu és um dos mais longevos, pelo menos dos últimos comandos que passaram por aqui, né? Ou seja, que mais tempo durou aqui no comando, né? Exatamente, eu completei no dia 11 de agosto agora, que passou 4 anos no comando do batalhão, e sou sim o que mais perdurou até agora no comando, ainda vou ficar mais um tempo, acredito eu. Estou nas graças da vontade do nosso comandante-geral, Coronel Dionei, ele que decide o meu futuro. O batalhão completou recentemente 34 anos, e nesses 34 anos teve 16 comandantes, né? Desde o coronel Jurandir, que foi o primeiro comandante lá de 87, até o coronel Rubens, que foi meu antecessor, e eu sou o 16º comandante do 10º Batalhão. Sendo que a média era de 1 a 2 anos, né, de comandante, e sendo que antes de mim era o coronel Celso, né? O coronel Celso ficou 3 anos e 2 meses, e eu já estou aí aliás, ele ficou 3 anos e 15 dias. E eu já estou indo para 3 anos e 1 mês, e devo ficar aí 4 anos. 4 anos, né? 4 anos e 5, 6 meses aí, talvez no máximo. Depende muito da minha promoção a coronel, né? Era para ter sido promovido agora, dia 11 de agosto também, a coronel, mas com isso eu teria, né, que sair de Blumenau. E eu não tenho essa intenção atualmente de sair da cidade. Haja vista que eu já investi na cidade em termos imobiliários, né? Comprei um terreno, pretendo, agora que vou quitá-lo, já colocá-lo na entrada de um outro imóvel, uma casa, um apartamento, dependendo, para poder me estabelecer aqui na cidade, né? Gostou da cidade, comandante? Como?
Gostou da cidade, eu digo? Quer ficar por aqui? Gostou? Não, adorei a cidade, foi muito bem recebido aqui. O calor humano da cidade de Blumenau é muito bom, muito forte. Eu já deveria ter vindo para cá quando saí da academia como aspirante, mas situações que a gente passa na caserna não me permitiram vir para cá. Toda a minha turma foi para o interior, de Lages para cima até São Miguel do Oeste. Então, eu tive que vir retornando aos poucos até poder chegar agora no final da carreira e estar em Blumenau. Mas para ficar em Blumenau vai ter que abrir mão da promoção para coronel? Não, né, Jefferson? Não tem essa relação direta, né? Em agosto eu abri mão dessa promoção. Entendi. Abri mão porque se eu tivesse me habilitado para ser promovido, eu teria, com certeza, eu teria saído, haja vista que a vaga de coronel que existe em Blumenau já está ocupada, né? O coronel Ricardo veio para cá recentemente, ele está comandando a 7ª. Então, como sou mais moderno, né? Eu preferi, então, permanecer no comando do 10º Batalhão, não me habilitar e deixar a vaga para outros tenentes coronéis que são da minha própria turma, que agora foram a coronéis da minha frente. Para mim, não tem nenhum problema quanto a isso. Foi uma decisão tomada muito conscientemente e fiquei feliz de poder permanecer em Blumenau. Comandante, como é que o senhor encontrou o 10º Batalhão, essa corporação aqui em Blumenau, quando chegou há 4 anos atrás, e como é que ela está hoje? Em que melhoramos nesses 4 anos? Que avanços tivemos nesses 4 anos aí à frente do batalhão aqui de Blumenau, comandante? Bom, eu prefiro falar dos resultados que nós temos hoje, né? Que nós saímos de um ponto quando eu cheguei aqui e hoje nós estamos caminhando, né, bastante à frente desse ponto, como também no dia que eu passar o comando do batalhão, o próximo que me suceder também vai caminhar mais adiante do que eu consegui caminhar à frente do 10º Batalhão. Nós conseguimos renovar toda a frota do batalhão nesses 4 anos. Hoje não tem uma viatura que esteja trabalhando na rua que não tenha no máximo 1 ano, 1 ano e meio de uso. As que tiverem 2 anos ou até 3 anos são viaturas que são reservas para o policiamento ostensivo da cidade. Nós conseguimos criar aqui no 10º Batalhão uma estrutura que conseguiu estabelecer a criação de uma CPT, que é uma companhia de policiamento tático. Só existem 3 dessas em Santa Catarina, uma está em Blumenau, ela congrega todo o efetivo de PPT, Canil e Rocan. São as guarnições que têm um treinamento especializado, um treinamento mais voltado para aquelas ocorrências que visam o preparo do policial e os equipamentos para serem utilizados de uma maior envergadura, né? E temos a companhia que faz o nosso policiamento ordinário, que são aquelas guarnições que fazem a primeira malha do policiamento ostensivo. As radiopatrulhas, a bike patrulha que nós temos, também os nossos programas de prevenção junto à comunidade, ProERD, Rede de Vizinhos, a Rede Catarina, que também estão imbuídas nesse tipo de policiamento. Temos também a situação da CRE, que fica no 10º Batalhão, mas ela não pertence ao 10º Batalhão, mas é ela que gerencia todas as ocorrências, que tanto a primeira companhia, que é a CPT, quanto a segunda companhia do policiamento ordinário, realizam na cidade, né? Comandante, também eu lembro bem... Pode completar, que depois eu faço a pergunta. Também nós fortalecemos muito o relacionamento com a sociedade, né? O 10º Batalhão hoje ele está muito mais conhecido, muito mais reconhecido, muito mais abrangente dentro da sociedade blumenauense, né, do que nós tínhamos em anos anteriores. Graças muito disso à tecnologia, certo? Tecnologias que hoje nós temos aqui, que outrora não tinha e que não possibilitavam essa penetração maior que o 10º Batalhão tem na cidade. Cito, por exemplo, as redes sociais. Quando eu cheguei aqui, logo no início, o nosso Facebook tinha cerca de 3.000 pessoas seguidoras. E hoje nós estamos beirando aí a 40, 45 mil pessoas.
Que No bacana. Instagram, estamos esperando aí quase 15 mil pessoas já, com pouco tempo de uso no Instagram. Temos vários perfis personalizados, inclusive, né, o da Rocan, da CPT, do próprio PPT, do Canil, que também são muito acessados pela sociedade. E, além do que, nós fizemos um trabalho também de divulgação dos nossos vídeos produzidos pelos nossos policiais e que muitos deles até ultrapassaram os limites da América do Sul, ganhando o mundo. Cito, por exemplo, aquela ocorrência da Rocan, onde um rapaz, um menor de idade, deu um pinote com uma Falco 400 e as guarnições foram fazer o acompanhamento e ele acabou falecendo porque ele ultrapassou o sinal vermelho e veio a se colidir com o veículo. Esse vídeo teve milhões de visualizações no mundo inteiro. E depois isso foi na Rua das Missões, se não me engano, né? Como? Foi na Rua das Missões o acidente, se não me engano, né? Isso, lá perto do SIC, ali, da rótula do SIC, perto da rodoviária. Lembro bem. Uhum. E depois nós tivemos um outro vídeo produzido pelo 10º Batalhão, que ganhou o mundo de uma certa forma assim, muito fantástica, porque ele reverberizou de volta para Blumenau o orgulho que os cidadãos, os blumenauenses, passaram a ter da sua corporação, que foi o vídeo do Brutus, né, do nosso cão policial, que na época conseguiu encontrar o meliante embaixo d'água, né, demonstrando toda uma técnica apurada dos nossos policiais, dos seus guias, né, que trabalharam com ele, o soldado Steff, o sargento Emerson, que estava junto também na ocorrência, e muitos blumenauenses receberam ligações ou até mesmo receberam o vídeo, né, e com aquela mensagenzinha junto, isso aí é da Polícia Militar aí da tua cidade, aí de Blumenau. Quer dizer, muitas pessoas se sentiram orgulhosas de estar sendo lembradas pelos seus amigos, parentes que moram em outras cidades, outros países, que vieram falar bem da polícia da cidade dele. Então, eu me lembro muito bem que foi um momento onde a sociedade blumenauense externou um orgulho muito grande pelo feito que a Polícia Militar, então, tinha feito naquele dia e divulgado a ação. Isso é muito importante. Divulgar a ação, né? Mostrar para a sociedade o que foi feito. Está fazendo. Né? Então, nós fizemos outros vídeos também das nossas RP, o atendimento, como é que de um policial saindo da viatura e correndo atrás de um meliante, alcançando ele, detendo ele, algemando ele, para ser encaminhado e poder proteger a vítima daquele roubo, daquele furto que foi ocasionado e devolvendo os pertences. Então, isso fez com que a Polícia Militar se aproximasse e as pessoas começassem a gostar de ver o que a polícia estava fazendo. Né? Outra coisa também que aproximou muito foi a questão da rede de vizinhos. Né? Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 120 ruas apenas estabelecidas a rede de vizinhos e hoje nós estamos beirando 600 ruas. Poderíamos estar até com mais hoje se nós não tivéssemos, desde março, suspendido esse programa, haja visto o Covid, mas estaríamos muito mais próximos da comunidade nessas ruas, onde diminui muitos índices criminais, né? Tem ruas aí que nós conseguimos zerar mesmo de crimes, desde a época que elas foram instaladas até o dia de hoje. E, claro, obviamente, uma aproximação muito grande com a imprensa, né? Hoje, todos os órgãos de imprensa têm um canal 24 horas, 7 dias por semana com o 10º Batalhão, onde ela suscita dúvidas, tira algumas informações, montam as suas pautas em cima desse grupo, junto com todos os grupos, com todos os operantes da imprensa que temos na nossa cidade e região. Então, há uma troca de informações, uma troca de confiança, que eu acho que isso é mais importante, né? Nas informações que são repassadas para a imprensa e ela informar a sociedade. E eu não tenho dúvida que o trabalho da imprensa facilita bastante para qualquer órgão público a transparência e a divulgação em massa, para que aquele cidadão que está lá na ponta consiga ter a noção exata do que a Polícia Militar está realizando naquele momento. Não, e é bacana mesmo. Esse trabalho de vocês com as redes sociais é realmente exemplar, assim, é muito bacana. A gente a gente tem acompanhado, né, a evolução tanto do Facebook quanto do Instagram do 10º Batalhão da Polícia e realmente
é impressionante como vocês estão atuantes o tempo todo e com informações relevantes ou curiosas, enfim, é bastante interessante esse case mesmo. Comandante, eu lembro muito bem, na época que o senhor chegou aqui, uma das maiores aflições da comunidade, principalmente expressadas pelas entidades empresariais, que eram muito fortes, ainda são fortes na realidade, mas elas eram muito insistentes num pedido em relação à segurança pública, que era o maior efetivo da Polícia Militar, não só da Polícia Militar, como também da Polícia Civil. Havia aqui em Blumenau poucos policiais comparados a outras cidades do estado, proporcionalmente à população aqui de Blumenau, né? E não tenho visto mais esse tipo de reclamação, pelo menos não tem se tornado público, né? Quantos são hoje os soldados, os policiais militares aqui no 10º Batalhão da Polícia Militar, e esse número é suficiente para manter um trabalho exemplar, vamos dizer assim, um trabalho que deveria ser o básico da Polícia Militar? Bom, primeiramente, a gente precisa levantar algumas situações que ocorreram, né, nesse período aí. Nós tivemos 2 turmas de formação de soldados aqui em Blumenau, né, final de 2016 e final de 2017, 18, certo. Perdão. Isso fez com que a Polícia Militar aqui, o efetivo, aumentasse um pouco. Todavia, após o término dessas turmas, nós tivemos algumas transferências, tivemos alguns policiais que deixaram a ativa e foram para a reserva, certo? Então, o nosso efetivo, praticamente, ele oscilou um pouco nesse período. Nós temos agora uma escola de soldados sendo concluída no final do ano, que alguns desses policiais, com certeza, virão para Blumenau. Tivemos também a incrementação da tecnologia, né? O PMC Mobile veio nesse período, e o PMC Mobile agilizou o atendimento das nossas guarnições. O que antes demorava 1 hora, hoje é feito em 20 minutos. Então, a possibilidade de atender mais ocorrências, né, nesse período foi proporcionada. Então, as nossas guarnições estão se desdobrando muito mais hoje, né, em razão da tecnologia que está à disposição. Então, isso também tem que ser levado em consideração. A questão de se o número de policiais é suficiente, eu te diria que acredito eu, que nós nunca teríamos um número suficientemente satisfatório para uma cidade do porte de Blumenau. Haja vista que nós temos aqui cerca de 360 mil pessoas hoje, né, morando na cidade, mais a população flutuante. Temos 35 bairros para serem patrulhados. Para se ter uma ideia, se em cada bairro nós tivéssemos, no mínimo, uma viatura com 2 policiais dentro, já teríamos que ter 70 policiais por turno. Então, imagina, é um número praticamente altíssimo e que nós hoje não é uma realidade para Blumenau, nem para Santa Catarina, e quiçá para o Brasil, nós temos uma quantidade tamanha dessas de policiais. Temos nos desdobrado muito, como eu falei anteriormente, principalmente o nosso efetivo, a nossa tropa, não medem esforços para estar realizando o trabalho a contento e o que a comunidade espera, certo? Mas ainda há uma carência, sim, de efetivo, mas eu acredito também que nós, como pessoas inteligentes, treinados, capacitados para fazer o policiamento ostensivo, nós temos que botar essa inteligência na prática, fazer bons planejamentos, boas operações, para que se obtenha resultados pontuais, mas que vão reverberizar em todos os lugares, em todos os cantos da cidade. Quando nós fizemos uma operação de trânsito no centro da cidade, muitos dos bairros já ficam sabendo que a Polícia Militar está lá fazendo essa operação de trânsito. Quanto mais a gente faça uma operação realmente de repressão, junto com o PPT, Canil, Rocan, as rádios patrulhas, uma operação mais planejada, a cidade como um todo já fica sabendo que a Polícia Militar está atuando. E isso reverberiza na sensação de segurança e acontece o quê? O recolhimento daquelas pessoas com má índole que não vão para as ruas fazer os seus malefícios para a sociedade. Entendi. Comandante, mas quantos são hoje os homens e soldadas, enfim? Qual é o tamanho dessa corporação? É um dado meio que sigiloso, mas garanto que o 23º Batalhão de Infantaria aqui do Exército tem um efetivo maior que o nosso.
E me diz uma coisa, dessa incógnita, então, do número de policiais, enfim, que hoje estão no 10º Batalhão, quantos estão, por acaso, afastados por conta da Covid? Porque a gente sabe que muita gente foi afastada porque está no grupo de risco, vamos dizer assim, por ter alguma doença pré-existente, alguma coisa assim. Quanto por cento dessa corporação hoje está afastada por conta da pandemia? Bom, nós temos assim, ó, como você falou, nós temos 3 grupos que estão direcionados com o afastamento no Covid. O primeiro grupo são aqueles nossos policiais que têm algum tipo de comorbidade e que pertencem, então, ao grupo de risco. São pessoas que, desde o início da operação Covid, estão em suas residências fazendo o trabalho de home office. Temos também aqueles policiais que foram infectados ou que tiveram contato com pessoas positivadas e tiveram que, então, cumprir o protocolo de 14 dias, né, sendo acompanhados, tendo acompanhamento médico, para, então, sanar os seus sintomas e voltar ao trabalhar. Sempre num número muito pequeno, nesse grupo, a gente teve de afastamento. Não passava nunca de 10. E toda vez que um voltava, outro provavelmente já estava saindo, mas girava nessa numeração aí de 10 policiais aí no máximo. Mas temos um terceiro grupo que é maior, certo? Maior que o grupo de infectados e maior do que grupos de grupo de risco, que são a reserva tática, reserva técnica que o 10º Batalhão tem que ter, haja vista que não está afastado, né, de que todo um efetivo poderia estar contaminado, todo efetivo que estivesse nas ruas viesse a vir a ser contaminado. E se isso acontecesse, nós teríamos que tirá-los todos das ruas e substituí-los. E como é que nós substituiríamos? Com esse efetivo de reserva técnica que nós temos disponibilizado. Ou seja, nós temos um grupo aproximado de 30, 40 policiais militares que estão em reserva técnica para que, se caso houver uma infecção generalizada, me faltou a palavra aqui agora. Uma infecção generalizada, um contágio, né? De todos um contágio generalizado. Né, que estão na ativa agora, que estão nas ruas, esse grupo viria para substituí-los e o serviço não seria prejudicado. Esse grupo, ele é periódico, é trocado, né, a cada 15, 20 dias, com o pessoal que hoje está na rua, para que a gente possa sempre manter um equilíbrio, né, entre as guarnições que estão efetivamente trabalhando e aquelas que estão de reserva técnica, aguardando um momento para ter que trabalhar. Entendi. Comandante, vou passar rapidinho aqui alguns comentários aqui que já chegaram. Vamos ver aqui, o Edson Francês está dizendo: Pancho, se o comandante precisar, posso doar 3 bikes para rondas no centro. Estou à disposição. Olha aí, ó. Tá precisando de bicicleta, comandante? Olha, nós temos uma parceria muito grande na cidade com as empresas que fazem revenda de acessórios e de bicicletas, como também temos, aí deixa eu fazer um merchandising aqui, a Nato, que é uma empresa que produz bicicletas, principalmente elétricas, né, que já nos doou mais de 3 bicicletas dessas, que são 3 que andam por dia, né, para o 10º Batalhão. Fica aqui o nosso agradecimento. Mas não adianta nós recebemos 3 bikes de doação, como também recebemos do CDL, que também nos doou no início, quando a gente começou a implementar esse policiamento, se nós não tivermos um policial preparado para trabalhar nessa área. Não é qualquer policial que a gente pode pegar e colocar na bike patrulha para que ele possa atender. Existe toda uma doutrina em cima da bike patrulha, existe também todo um preparo físico do policial para que ele possa trabalhar numa bike patrulha e também o preparo técnico no qual ele possa atender uma ocorrência estando ele embarcado numa bicicleta. Então, tem várias nuances que nós temos que levar em consideração para poder implementar esse trabalho. E que, diga-se de passagem, desde o dia que foi colocado, foi um sucesso na cidade, porque a bike patrulha ela torna mais próximo o trabalho de policiamento ostensivo da sociedade, porque ela sobe na calçada, ela entra em parques, ela entra em localidades que uma viatura normalmente, pela questão de trânsito, não poderia adentrar, não poderia estar ali naquele local. Então a bike patrulha é um sucesso,
Nós temos utilizado ela principalmente no horário comercial, nas áreas de comércio, porque entendemos que ali, para aquele tipo de policiamento, é o melhor local e é o que mais atende às necessidades e às demandas, tanto no horário comercial e na região de comércio. Obviamente, nem todas as regiões de comércio nós conseguimos ainda colocar a bike patrulha, mas dentro das possibilidades, temos feito rodízios dessas áreas para que todas elas, no máximo possível, ou pelo menos aquelas que têm maior visibilidade, o maior número de comerciantes, possam ser atendidas. Depois eu vou te passar o contato, então, do francês. Acho que até já deve ter, mas, enfim, depois, quando puder, então, receber essas bicicletas e capacitar mais soldado para isso, né? A gente coloca os dois em contato. E fica aqui o nosso agradecimento para o francês também. Muito obrigado. Vou desejar essas bicicletas assim. Não estou negando. Só estou dizendo que agora não não. O fato de 23 é que vai ter 3 viaturas, mais 3 bikes trabalhando. Não funciona. Gostaria que funcionasse assim, mas não é. Pois é. Podia ser mais fácil. A Bernadette está dizendo aqui que eu inovei colocando louças e cristais aqui no lugar dos livros, né? Que todo mundo coloca livro aqui. Bernadette, já me disseram que eu bebo mais do que leio por causa disso, mas não é bem isso não, tá? É só para quebrar um pouco o gelo aqui mesmo, ficar um pouco mais diferente aqui. Obrigado pela companhia de sempre, né, Bernadette? Bem legal sempre. Tenente, o Cristiano está questionando aqui, quando teremos mais blitz na Rua Botuverá, lá na Itopabazinha, se eu não me engano, né? Está pedindo Exatamente. mais policiamento lá. Olha, assim, ali é um problema crônico. Nós temos um problema que foi gerado, né, de uma necessidade, eu entendo isso, lá de 2008, só que foi mal gestado, né, naquele período, como também até hoje não se acha solução para isso, ou não se achava, né, a solução para isso, que é a questão da ocupação dos condomínios Minha Casa Minha Vida. Existem muitas pessoas de bem que moram lá, necessitam desse tipo de programa habitacional, certo? Mas pela falta de controle, pela falta de fiscalização, não há uma situação harmoniosa dentro desses condomínios. Existem, sim, vários pontos de tráfico de drogas, principalmente, receptação de material furtado. Nós já fizemos inúmeras operações na Botuverá, desde o roubo, o furto de energia, até a traficância de drogas, armamento, pessoas foragidas, já prendemos lá na Botuverá, como também fizemos na Nascente, no Passo Manso, no Brooklyn, em outros lugares que tem a mesma sistemática de criar fortaleza para bandido, certo? E fazer as pessoas de bem que lá moram, que lá necessitam desses lugares, como um refém da situação. Eu tenho casos, né, que foi dos trazidos de pessoas que vão ao supermercado e quando voltam, às vezes tem que deixar uma das sacolas que comprou, de material que comprou no supermercado para esses indivíduos que fazem lá, eles criam lá um controle interno desses condomínios. É uma situação que nós já levantamos aqui há muito tempo, já apresentamos algumas possíveis soluções, mas sempre houve uma certa uma vontade política de resolver essa situação. O próprio responsável esses empreendimentos, quando questionado, quando levado à situação, se coloca numa situação dizendo que ele só foi o agente financeiro e nada mais do que isso. Mas, quando a gente entra num condomínio desse, vou dar o exemplo lá, o Nascentes 1 e 2, são 360 apartamentos, cerca de 80 deles estão com ocupação irregular. E muitos deles estão, inclusive, lacrados. Porta e janela lacrados com tijolo, em concreto, para que ninguém fique utilizando aquele imóvel. Sendo que muitos já foram até, inclusive, arrombados e lá dentro sendo usado das piores formas possíveis em termos de salubridade, de criminalidade, de ordem pública. E nós já levantamos essa situação, mas as coisas parecem que não funcionam muito direito. Então, peguei esse gancho para falar sobre a situação da Rua Botuverá. A Rua Botuverá tem, além de um condomínio ali, o Parque das Lagoas, que também é problemático. Já levantamos a situação, já informamos as autoridades que não é só uma questão de polícia. A polícia pode ir lá todo dia. Todo dia vai lá, vai capinar e vai arrancar um monte de minhoca.
No outro dia, essas minhocas ou outras minhocas estão lá de novo, fazendo a mesma situação que faziam antes. Mas ali naquela região da Itopavazinha, nós temos também outros lugares críticos, certo? E que também contribui para essa situação que ali vive aquela comunidade ali. A Polícia Militar, no ano passado, no início do ano passado, fomos participar de uma audiência pública provocada pelas associações de moradores e comerciantes daquela região. Vários órgãos foram também chamados para lá e cada um deu a sua desculpinha de por que não podia estar fazendo aquilo, o que não deixou de fazer. E a única instituição que tomou as dores daquela comunidade e deixou lá por 30 dias o ônibus do Crack é Possível Vencer foi a Polícia Militar. Nós nos postamos lá atendendo a comunidade, mas informamos que se não houvesse um congraçamento de outras entidades, de outros órgãos, para que aquela situação ali, principalmente de moradores de rua, usuários, ou proprietários de terrenos baldios que ele tem, que não cercam, que criam nichos para que essas pessoas desocupadas ocupem e passem ali a fazer os seus delitos, né? Traficar, esconder material furtado para depois revender para outros, fazendo a receptação. E se isso não fosse feito, essa conjugação com outros órgãos, não adiantaria de nada a Polícia Militar estaria fazendo apenas a repressão e uma prevenção com a abordagem desses pessoais, revistando e levantando a vida pregressa. Passou-se o tempo, não se houve esse congraçamento, né? E a gente sempre tem conversado com as lideranças locais ali da necessidade que outros órgãos também trabalhem, atuem ali, para que a gente possa ter uma solução de continuidade. Soluções pontuais, fazendo a repressão, como o nosso internauta ali pediu, através de blitz, entre aspas, nós resolvemos a situação daquele dia. E dos demais dias a coisa não acontece. Sim, é necessária uma integração aí, né, com assistência social, com educação, enfim. Tem que haver realmente a participação de outros órgãos, não só da Polícia Militar, porque a gente sabe que vocês têm um papel específico, né? E outros órgãos têm que entrar com outras medidas também para que a solução seja encontrada. E essa questão dos condomínios é muito complicada, né, comandante? Porque na hora de inaugurar, até presidente da República vem para Blumenau, né? Não só para Blumenau, mas para outras cidades também. Agora, na hora de resolver o problema, né, todo mundo tira o corpo fora. É complicado isso. Eu acho que a nascente do problema é não levar em consideração a quebra da ordem, a possibilidade da quebra da ordem pública nesses condomínios. A gente sabe que hoje a maioria dos síndicos desses condomínios que são problemáticos, a autoridade deles praticamente inexiste. Eles não são capazes de poder manter um certo ordenamento dentro desses condomínios porque são pressionados, certo? Existem inúmeras pessoas de má índole ali dentro, né, que estão ligadas à criminalidade e que elas fazem sim uma pressão em cima desses responsáveis pelos condomínios internamente, né, que são também moradores, e aí a coisa já não começa mais a fluir. Tanto é que você vê, até a arquitetura de muitos desses condomínios, ela já não é igual quando foi inaugurado. Pichações, quebra das quadras esportivas, isso quando ainda tem, né? A própria jardinagem aqui do condomínio, que quando foi inaugurado estava linda, maravilhosa, hoje já não tem mais. A organização dos estacionamentos já não tem mais. Áreas cobertas de garagem também já não tem mais, porque foram quebrando, depredando, sumindo com elas, vendendo com elas. Né? Nós temos lugares que as janelas eram de alumínio, foram retiradas e nunca foram repostas. Né? Então, isso por quê? Porque falta essa questão da ordem pública e que muitas das vezes passa desapercebido por quem deveria ter essa atenção. E acaba na mão da Polícia Militar e da Polícia Civil, tendo que ir lá fazer operações, tendo que ir lá agir na repressão da criminalidade. Quando que se houvesse tido uma preocupação anteriormente, né, quando foram criados esses condomínios, tivesse chamado representantes das instituições de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, para poder falar alguma coisa, explicar, dar opiniões na construção, mas não fizeram e deixaram que os problemas, quando viessem a surgir, caísse na senda, no colo dessas instituições.
Nós tivemos há pouco tempo atrás, no ano de 2018, a revisão do plano diretor. E a Polícia Militar foi uma das pouquíssimas instituições, se não a única, que participou de todas as audiências e propomos 17 sugestões para se colocar na revisão do plano diretor. Todas elas foram aprovadas, porque, no nosso entender, o que falta é apenas controle e fiscalização, porque há uma contrapartida, né, dos órgãos governamentais para esses tipos de programas habitacionais. Então, há sim, no nosso entendimento, uma parcela de responsabilidade, né, e que ela não se encerra quando se entrega a chave. Há necessidade, no nosso pensamento, não sou o dono da verdade, posso estar equivocado, mas com todo mundo com quem eu converso, e inclusive foi alvo do meu TCC, quando fiz o CSPM agora recentemente, e fiquei em primeiro lugar, foi o meu TCC que eu coloquei sobre essa questão da fiscalização e do controle nos condomínios Minha Casa Minha Vida, dentre eles, e outros imóveis também na cidade, que também trazem problemas para a quebra da ordem pública, né, diante do que está escrito no plano diretor de Blumenau, que é o nosso modo de ver, é o pioneiro, né, a nível de Brasil, porque ali estão colocadas coisas sugeridas pela Polícia Militar que em nenhum outro plano diretor nós vimos até hoje. Só que foi posto no plano diretor, foi aprovado e estamos lá aguardando a regulamentação e a implementação do que aquilo ali está colocado. O problema é que é tudo muito demorado, né? Um processo que às vezes leva anos, infelizmente, para que, enquanto isso, a criminalidade continua e a desorganização também. Falando em criminalidade, comandante, tráfico de drogas é o pior problema aqui da cidade ainda? Olha, eu diria o seguinte, que hoje, para nós, o maior problema é a violência doméstica, principalmente aquela voltada contra a mulher. Não apenas em número de quantidade, não posso comparar o número de ocorrências desse tipo com o número de drogas apreendidas, pessoas presas em flagrante fazendo a traficância ou flagradas sendo usuários, né, e usando da droga. Não estou falando dessa quantidade, do número, estou falando na questão de preocupação. Hoje eu me preocupo muito mais com a violência doméstica, primeiro porque há uma problemática de como fazer uma prevenção disso, sendo que a grande maioria são agredidas dentro de suas residências. Como é que nós vamos poder colocar um policial militar em cada residência para cuidar que não haja violência doméstica? É impossível isso. Então, nós temos que fazer um trabalho de conscientização, temos que fazer um trabalho, principalmente, com aqueles agressores que já foram identificados, denunciados pelas suas companheiras e que já existem medidas protetivas contra esses indivíduos, né? Então, a Rede Catarina entra nessa senda aí com uma facilidade tremenda e temos também que levar em consideração que tanto a instituição Polícia Militar, pela qual eu tenho plena convicção de que posso falar, como também da co-irmã, a Polícia Civil, nós temos nos preparados muito nos últimos anos para atender esta demanda. Não é à toa que foram criadas as redes catarinas na Polícia Militar, o número de delegacias voltados para atendimento da mulher na Polícia Civil também aumentou bastante no nosso estado, e com isso faculta a possibilidade de que mais vítimas possam recorrer tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil, denunciando os seus agressores, e com isso a gente consegue levar uma parcela maior de responsáveis por essa criminalidade ao Poder Judiciário, né? E ali são chamados para responder os seus devidos processos. Então, isso tem aumentado bastante a confiança, principalmente das vítimas, em cima das instituições de segurança do nosso Estado. Mas ainda é preocupante, porque parece que não conseguiram ainda os agressores entender o quanto isso faz malefício para a família e depois para a sociedade, consequentemente. Porque uma família desestruturada acarreta inúmeros problemas futuros para uma sociedade. Deixar um filho abandonado, deixar um filho numa situação desconfortante, de vendo o pai batendo na mãe, ou o irmão batendo na irmã, um tio, e outras situações que nós temos visto aí nos noticiários, até com estupro de menores.
isso aí acarreta um problema para a sociedade muito grande no decorrer do tempo. Então, para não termos que lidar com esses problemas futuramente, o melhor é fazer a prevenção e tentar acabar, extirpar com esse problema já no seu nascedouro, né? Não é uma tarefa fácil, né, comandante? Porque, se eu não me engano, acho que eu posso dizer isso com quase certeza absoluta. A maior parte dos homicídios aqui na cidade tem relação tanto com o tráfico de drogas quanto com a relação familiar, né? Com crimes passionais, por exemplo. Né? Eu lembro que teve anos passados aí que o número de crimes passionais em relação ao homicídio era gigantesco aqui na cidade, proporcionalmente, né? Gigantesco, eu quero dizer que tinha uma proporção significativa dentre a totalidade, né? São os dois problemas mesmo que mais matam aqui na cidade? Sim, são os nossos problemas cruciais, mas o da violência doméstica, ele é muito mais preocupante, né? Porque ele é mais delicado, ele precisa de um planejamento maior, precisa Mais de um difícil de ser engajamento identificado também, né? maior da sociedade, né? Um engajamento maior da sociedade, né? E geralmente, não, isso não é uma regra, né? Não é uma regra, mas são pessoas de bem que são envolvidas nessas situações. Já lá na traficância, quando a gente prende ou aprende algum menor, a gente vê que a vida pregressa deles são eivadas de passagens na polícia, né? Enquanto que nessas outras ali já é menor a situação. Então, essa é uma preocupação que nós temos. E além do que, como eu te falei, há uma necessidade de um engajamento maior da sociedade para atender esta situação. Nós precisamos, inclusive, agora, achei uma campanha boa, mas ainda não é 100%, é aquela questão de colocar o X na mão, né? Sim. Acho interessante a ideia, mas nós temos que melhorar essa aplicabilidade, porque não é qualquer pessoa que pode receber esse tipo de denúncia, né? Que vai ser ofertado para ela ali à mão com um X, e ela vai saber lidar com aquela situação daquela pessoa. Ela pode, quem sabe, dependendo da situação, até colocá-la em risco ali. Então, num risco maior, certo? Então, teria que ser trabalhado um pouco melhor essa situação para que a gente pudesse equacionar essa questão no termos de prevenção. Como é que a população poderia participar mais disso, comandante? Denunciando mais? Acho que a primeira coisa é conhecer do problema. Saber que ele existe. Aquele ditado que nós tínhamos antigamente, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, é um ditado ultrapassado e que a população, ao ver uma situação como essa, se puder intervir para que evite um caso maior aconteça, mais perigoso, né? Faça, ou então já acione de imediato, né, a Polícia Militar ou a Polícia Civil, para que possam intervir o mais rápido possível naquela situação, para que ela não evolua, para quiçá até uma agressão que leve à morte de uma das partes. Entendi. Comandante, deixa eu falar um pouquinho agora da tua vida pessoal mesmo, né? Antes de chegar aqui a Blumenau, 4 anos atrás, o senhor estava onde? Balneário Camboriú. Eu estava em Navegantes, eu era subcomandante do 25º Batalhão de Polícia Militar na cidade de Navegantes, a região litorânea, uma região também com um índice de criminalidade elevado para o tamanho da cidade, né? Navegantes não está entre as 10 maiores cidades do estado, mas tem índices criminais, né, de cidades de porte médio para grande. Então, nós tínhamos muito trabalho lá, é uma região portuária, tem a questão da BR-101, está passando na área limítrofe da cidade, então, quer dizer, as possibilidades de fuga para eventos envolvendo criminosos é muito grande, sem contar que um hemisfério da cidade é todo voltado para o mar, que também é uma rota de fuga para criminosos com um poder aquisitivo maior, né, para realizar suas fugas. E a cidade cresce rapidamente, né, no caso de Navegantes, e todo o crescimento acelerado do jeito que é lá atrai também muita gente mal intencionada, vamos dizer assim, né? Acho que é um problema também que tem que ser enfrentado lá. Mas antes de Navegantes, tem passagem... Desculpa, Tiago. Diga. Não, pode falar. Porque muitas das vezes esse crescimento acelerado ele é decorrente de uma desorganização. Então, por isso que cidades como Navegantes, nós temos áreas de invasão
muito grande, certo? Quer dizer, o crescimento da cidade foi muito rápido e não houve possibilidades de organizar a cidade em loteamentos, aberturas de ruas, a infraestrutura necessária para receber essas pessoas que para lá se deslocaram, né? E buscando o seu espaço. E aí começam as invasões de áreas particulares, áreas públicas e até áreas de APP, porque essas aí, muitas das vezes, são as mais fáceis, né? Porque não há um guarnecimento delas, então são mais fáceis de serem invadidas. Inclusive, quando eu estava trabalhando na Navegantes, houve uma reintegração de posse numa área que estava adjacente ao Aeroporto Internacional de Navegantes. Lembro bem disso. Existiam ali cerca de 150 famílias que invadiram uma área, parte de APP, parte da União e parte de particulares. E teve que ser feita essa reintegração de posse ali. Onde é que o senhor nasceu, comandante? Eu nasci em Porto Alegre, em 7 de outubro, não vou dizer o ano. Olha, gaúcho. Detectar a minha idade. Mas eu vim muito pequeno para Santa Catarina, aos 8 anos, quando meu pai para cá foi transferido na empresa na qual ele trabalhava, né? Ele era vendedor. E me criei, então, ali em São José, na Grande Florianópolis, onde eu tive a oportunidade de estudar no Colégio Luiz Andreoli, depois no Instituto Estadual de Educação, e encerrei os meus estudos antes de entrar na faculdade, no Colégio Geração, que me permitiu passar em 4 faculdades, 4 cursos que eu fiz, né? E iniciei o curso de Economia na UFSC, onde eu conheci a minha atual esposa, né? Que a gente começou a namorar naquela época e estamos juntos até hoje. Que bacana. E depois eu passei para o CFO, da Polícia Militar, onde eu fiquei 4 anos de internato, praticamente. E quando eu me formei, que era para vir para Blumenau, eu acabei indo para Chapecó. Lá fiquei 3 anos, praticamente, 2 anos e meio, 3 anos. E depois fui transferido ainda como tenente para Curitibanos. Lá em Curitibanos, eu também era subcomandante de uma companhia. Fiquei cerca de 3 anos lá. E vim morar em Balneário Camboriú, que estava sendo elevado a batalhão. E trabalhei em Balneário Camboriú durante boa parte da minha carreira, saindo de Balneário Camboriú para alguns lugares e depois retornando. Eu fui para Jaraguá do Sul, voltei para Itapema, depois voltei para Balneário, de Balneário eu fui para Navegantes, e de Navegantes eu vim para Blumenau, aonde estou até hoje. Paralelo a tudo isso, tens uma carreira também como árbitro de futebol, né? Muita gente nem sabe, talvez, disso. A maioria já conhece o Jefferson também do futebol, né? E quando é que começou essa carreira como árbitro, Jefferson? Em que momento isso aconteceu? Bom, a maioria das pessoas me conhece. Já me xingaram, já falaram um monte. Mal da mãe? E nem sabe que sou eu. Eu comecei em 94, né, quando eu estava no último ano da Academia de Polícia Militar. Houve a troca de comando da academia e veio um coronel muito culto, uma pessoa de um intelecto muito acima da normalidade, e ele quis colocar para que os alunos, os novos aspirantes, futuros oficiais da Polícia Militar, também tivessem, né, um grau de instrução mais elevado, né, e então ele instituiu o estudo obrigatório, ou seja, das 7 da noite até as 10 horas da noite, nós temos que ficar em sala de aula, estudando, né, qualquer tipo de assunto que a gente quisesse estudar, além daquelas matérias que durante o dia, no período matutino e vespertino, nós tivéssemos tido. Então, para nós quartoanistas, né, que tinham já ficado 3 anos lá na academia, era o momento de nós curtirmos essa realeza que o 4º ano dá dentro de uma academia, até o fato de podermos sair da academia e voltar mais tarde. Isso praticamente desmoronou com esse estudo obrigatório. E aí nós fomos pleitear o comandante que ele permitisse, então, que se era para estudar, que ele permitisse que a gente fosse estudar numa faculdade ou fazer um curso profissional fora da academia naquele horário. E ele entendeu e autorizou. Então, dos 37 alunos que nós éramos, né, alguns foram fazer direito, administração, economia, e outros ficaram no estudo obrigatório porque não conseguiram se qualificar ou não tiveram interesse para fazer esses cursos. Outros
foram procurar cursos preparatórios, cursos técnicos, como na época estava vindo a informática, né? Então era um curso muito procurado, embora não houvesse graduação nessa área ainda, né? Tinha as engenharias, mas não tinha algo voltado para a informática propriamente dita, a não ser os cursos técnicos. Muitos saíram. Outros foram fazer curso de oratória, tudo, e assim foi indo. Cada um foi conseguindo os cursos. Até que no final só ficou eu e mais um companheiro de turma, né? Sem ter curso nenhum. Então nós estaríamos fadados a fazer o estudo obrigatório todos os dias da semana. E aí aquilo ali estava nos pegando, aí fomos lá choramingar, né? Fazer uma jurisprudência de chorando. Falamos com o comandante, permitimos que ele nos autorizasse se a gente encontrasse um curso qualquer para fazer. E ele autorizou. Aí o meu amigo foi fazer danças gauchescas e eu encontrei no Diário Catarinense, na coluna do JB Telles, uma notinha dizendo que amanhã encerraria-se as inscrições para o curso de árbitro de futebol da Federação Catarinense. Aquilo para mim brilhou, né, pela palavra futebol. O futebol para mim era o máximo, então era o que me chamou a atenção, além do que era um curso que eu precisava para então me afastar do estudo obrigatório. Sim. E aí eu fui, me inscrevi, fiz o curso nas sextas e nos sábados, mas tinha a alforria para sair todos os dias da academia, porque eu tinha a inscrição, a matrícula, né, que me permitia isso fazendo o curso fora. No início, o curso não me chamou a atenção, eu estava ali apenas para usufruir daquele tempo de uma forma que me possibilitasse, como eu disse antes, não estar no estudo obrigatório na academia. E até que chegou uma prova de um dia, né, uma prova de regras, e o professor Cantucho João Setúbal, um dos melhores e grandes árbitros que Santa Catarina já produziu, era nosso professor no curso, ele fez a prova da matéria, e quando ele entregou a prova, ele teve a didática de entregar da nota menor para a nota mais alta, né? Para que quando chegasse a nota mais alta, ele chegasse e enaltecesse, né, o aluno que tirou a nota mais alta, pelo estudo, pela dedicação dele, que poderia se tornar um grande árbitro por ter tido a nota mais alta. E ele começou a dar a nota ali, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, e foi entregando. E nada do meu nome aparecer, né? E quando chegou em 9,5, o meu peito estufou e disse, pô, eu tirei 10 nessa prova. Ele vai me chamar lá na frente, vai me enaltecer, dizendo que eu sou o melhor da turma, e isso, aquilo. E então isso, aí o meu ego inflou, e eu só fiquei esperando o momento de ser chamado lá na frente e ser elogiado perante todos, né? Era isso que passou na minha cabeça de juvenil. Ele entregou todas as provas e não entregou a minha. Aí o babaca aqui levantou a mão e perguntou, professor, a minha prova? Aí ele olhou bem sério para minha cara e disse, você é o Jefferson Schmidt? Eu disse, sim, senhor. E já pensei comigo, lá vem o elogio. Para quem conhece o professor Cantucho João Setúbal, a forma como ele fala, a oratória que ele tem, sabe exatamente o que eu vou dizer. O valor de uma bronca bem dada, um esculacho de primeiro ao quinto. Eu fui ridicularizado na frente de todos os meus amigos de curso. Ele simplesmente, resumidamente, ele falou o seguinte, ó, a porta pela qual você entrou é a porta que você pode sair. Porque na arbitragem não se admite quem não se dedica, não se admite quem não estuda, não se admite quem não sabe dar valor aos professores que vêm aqui na frente passar o seu conhecimento de graça para vocês. A sua prova você tirou 2,5 e eu não admito que um aluno meu, na minha prova, na minha matéria, tire algo tão vergonhoso como você tirou. Isso foi o mínimo que ele me falou, entre outras tantas palavras. Sim. Me deu raiva, me deu vontade de chorar, me deu vontade de bater no Cantucho, me deu vontade de sair correndo daquela sala e nunca mais voltar na arbitragem. Mas, quando eu achei que eu estava no nível mais baixo que poderia ter, ele me jogou a pá de cal. O mais triste, senhor Jefferson, é que você é filho de um grande amigo meu. E aquelas palavras me doeram pra caramba. Me doeram Imagino. muito.
E dali em diante eu resolvi que eu ia me dedicar e que eu ia estudar e que eu ia fazer da arbitragem não um bico, não um prazer, não um hobby, mas eu ia dedicar a minha vida àqueles ensinamentos que aquele professor me deu, que a gente tem que ser humilde e buscar o melhor de si pelas suas próprias mãos. Que bacana. Dali em diante eu me formei, não fiquei entre os primeiros da turma, né? Porque aquele 2,5 pesou bastante. Prejudicou o cálculo da média, mas eu fui um dos poucos da minha turma a atingir a Série A do Catarinense, a atingir a CBF, a Série A do Campeonato Brasileiro, a apitar final de Campeonato Brasileiro, e hoje eu sou o único da minha turma que ainda exerço a atividade de árbitro em campo profissionalmente. Tem outros que ainda estão no amador, mas profissionalmente, somente eu da minha turma, que estou no quadro da federação. Sou o árbitro hoje... Como? Pode falar. Eu sou hoje o árbitro mais velho e o mais antigo também na federação e no sindicato dos árbitros, né? Não tem nenhum árbitro que hoje está no sindicato da arbitragem catarinense que tenha entrado antes de mim neste sindicato, que nós montamos lá nos idos de 96, 97. Que bacana, são mais 20 anos. Da diretoria, inclusive. Mais de 20 anos de arbitragem, então, né, Jefferson? Tenho. Me diz uma coisa, além da arbitragem, também tiveste uma incursão, vamos dizer assim, ainda também, na política, né? A gente está em ano eleitoral aqui, até o teu nome já foi cogitado, né? No ano passado, se falou muito na possibilidade de termos o Jefferson Schmidt como candidato a prefeito de Blumenau. E queria saber um pouco dessa história, quando é que começou essa paixão pela política? Eu sei que fosse candidato a vereador já, candidato a deputado estadual, se não me engano. Como é que começou essa carreira também, vamos dizer assim, esse lado político partidário do Jefferson Schmidt, em que pé está isso hoje? Bom, eu vou falar aqui uma coisa que eu tenho que falar para todo mundo, né, e que muitas pessoas às vezes até não acreditam. A influência na política veio do meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa muito ligada nas campanhas políticas, né, também foi candidato a vereador na época lá em São José, onde a gente morava. E eu tinha o gosto pelas artes. Então eu ajudava o meu pai a fazer antigamente aquelas plaquinhas que a gente pintava e colocava nos postes. Antigamente as faixas que também se colocavam nas transversais das ruas com o nome dos candidatos. Camisas, eu pintei muitas camisas com serigrafia de candidatos, porque era uma coisa que eu gostava. E isso eu tinha 8, 9 anos de idade, né, que eu comecei a trabalhar nisso. Então eu sempre tive o gosto pela essa questão da política, de estar envolvido com ela, de conversar com as pessoas, de pedir voto, de poder estar levando o nome de pessoas para que pudessem ser os nossos agentes políticos desde pequeno, isso, muito antes de entrar na corporação. E quando eu já estava na corporação, através das amizades que a gente constrói na vida, eu fui impulsionado a ajudar a criação de partidos. Nas 2 vezes que eu fui candidato, eu estava ajudando a criar um partido naquela situação no nosso estado e até a nível de Brasil. O primeiro, não pretendo falar, mas vou falar do último, né, que foi o PEN, que é hoje, atualmente, o Patriota. Eu fui um dos fundadores na época, exatamente porque eu buscava, né, uma candidatura, mas isso era porque a gente estava num grupo, né, que queria apresentar propostas diferenciadas dentro daquilo que a gente entendia ideologicamente o mais correto, né, para a situação que nós vivíamos naquele momento. A questão de ter o nome aventado, eu coloco como 2 vertentes. A primeira, né, e isso não tem como mudar e não tem como querer dividir, sim a visibilidade que um comando de batalhão dá para um indivíduo, né, quando ele está à frente de uma corporação, e o trabalho do seu efetivo traz resultados para a cidade. Então, o que a minha tropa fez desde quando eu cheguei aqui em Blumenau refletiu positivamente na imagem do comando, certo? Então, isso para mim é muito claro e eu devo agradecer
todos os dias o trabalho que a minha instituição, dos meus policiais, oficiais e praças fazem no dia a dia em Blumenau, que queira ou não queira, veio a respingar no meu nome, porque para a sociedade que está lá fora, isso tudo é fruto do trabalho de um comandante. Mas, na verdade, isso é um trabalho de uma equipe muito gigante, muito aguerrida e que faz um trabalho comprometido. Então, eu indiretamente acabei recebendo os louros, né, de todo esse trabalho. O segundo foi o meu posicionamento, né, em relação às eleições presidenciais do ano 2018, onde nunca escondi, joguei abertamente com todo mundo, embora sabendo diferenciar, né, a questão de estar vestindo esta farda, que é uma instituição imparcial e que deve trabalhar para todos, né? Nunca coloquei o meu posicionamento político, o meu desejo como um cidadão acima dos interesses desta farda. E então ficou muito claro para todo mundo o meu viés, certo? E Blumenau, tanto no primeiro e no segundo turno, seguiu praticamente o mesmo viés. Não por causa de mim, mas porque todos pensavam praticamente daquela forma, certo? Então, foi natural que o meu nome fosse aventado. Mas, desde o início, né, ninguém nunca me viu falar que eu gostaria, que eu pretenderia ser candidato. Eu sempre refutei isso, porque eu entendo que eu estou no meu final de carreira e eu quero dedicar e encerrar com chave de ouro, né, esse momento que eu vivo, né, dentro da Polícia Militar, para devolver à instituição que me deu tudo que eu tenho na vida, né, da melhor forma possível, essa dedicação que eu quero fazer para ela. Quero encerrar minha carreira, possivelmente em Blumenau, fazendo um trabalho de excelência junto com os meus comandados e com a população em si, para depois, quem sabe, me aventurar em outros campos da sociedade, não só o político, né? Tem o esporte, que eu ainda continuo, tem a questão da psicologia, que eu sou um acadêmico de psicologia, mas eu tive que trancar a faculdade para poder me dedicar ao batalhão. Não acreditava que eu iria ficar 4 anos, né? Acreditava que logo eu voltaria para os estudos, mas isso não aconteceu. Mas também não parei, eu continuei fazendo estudo, me formei na pós-graduação de psicologia do esporte, que também são áreas que eu gosto. Então, eu acho que o momento não era esse, né? Para mim, particularmente, né? Embora tivesse recebido vários convites, várias pressões positivas de amigos para que eu pudesse concorrer, mas acho que o time ainda não chegou para mim ainda. Acho que eu ainda tenho mais a fazer do que provavelmente me lançar numa situação como essa. Em geral, terminando a carreira na Polícia Militar, começa uma outra, quem sabe, né? Acho que é mais ou menos isso que pode acontecer, né, comandante? São ciclos da vida, né, Pancho? Exato, exatamente. Mas eu me candidataria aqui, sim, facilmente, desde que você fosse o prefeito e eu fosse o vice. Tu aceitaria? Não me coloque nessa situação, por favor. Eu fazer perguntas assim, é bom, né, Pancho? Tá ótimo. Comandante, 1 hora já aqui de live, a gente já conversou bastante, tinha muito mais papo, eu sei que a gente tem muito mais assunto, mas a gente vai abordar esses assuntos em outras oportunidades, com certeza eu queria fazer essa primeira, pegando principalmente pelo gancho desses 4 anos e desse trabalho que foi desenvolvido aí nesses 4 anos aqui no comando do 10º Batalhão da Polícia Militar. Agradeço muito a sua participação, espero que por quanto tempo mais durar o seu trabalho aqui, que a gente consiga realmente colher novos frutos aí, principalmente no desenvolvimento de todo o batalhão e da segurança pública da cidade, que eu acho que é o mais importante nesse momento, né? Pô, Poxa, eu que agradeço o convite, peço mais uma vez desculpa de semana passada Imagina. Nós não termos tido essa conversa, né? Agradeço demais a oportunidade, o tempo, né? A tua audiência, né? O teu nome estar junto a mim hoje, nessa noite, para mim é uma questão de orgulho. Te agradeço demais as palavras carinhosas que eu repasso a todo o meu efetivo, que são merecedores, porque são eles realmente que fazem o trabalho e fazem o 10º Batalhão não parar e trabalhar diuturnamente em prol da sociedade blumenauense. Te agradeço demais, me coloco à disposição e a gente pode vir outras vezes aqui conversar sobre outros assuntos também, porque como você falou no início, eu não tenho melindres, né, de poder falar sobre qualquer assunto. Eu acho que a gente tem que demonstrar o que a gente é e estar atento a tudo que acontece na nossa sociedade e poder debater esses assuntos com qualquer pessoa, para que a gente possa encontrar soluções
para aquelas demandas que ainda não foram atendidas num todo, né? Me coloco à disposição, convido a todos os internautas e você, mais uma vez, a irem no batalhão, porque o 10º Batalhão não é meu, não é da Polícia Militar. Ele pertence à sociedade e toda a sociedade pode ir lá, sim, fazer suas conversas, levar seus elogios, suas opiniões. Estamos de portas abertas. Maravilha. Obrigado mais uma vez, comandante. A gente volta a conversar com certeza em outra oportunidade. Obrigado a todos que acompanharam aí o Papo com Pancho nessa terça-feira de setembro, 1º de setembro, véspera do aniversário da cidade. Amanhã, Blumenau completa 170 anos. Obrigado mais uma vez, comandante. Obrigado a todos. Um grande abraço e até semana que vem. Quer falar alguma coisa, comandante? Eu ia me permitir falar do aniversário da cidade amanhã, né? Fique à vontade. Eu queria dizer, né, inclusive, logo mais, amanhã vai ser lançado um vídeo meu do 10º Batalhão Institucional, falando dessa história entrelaçada entre a Polícia Militar e a cidade de Blumenau. Quando o doutor Hermann Otto Blumenau veio aqui em 2 de setembro de 1850, ali na foz do Ribeirão Garcia, já existiam aqui na cidade 8 soldados da Força Pública, instituição recém-formada pelo então comendador Feliciano Nunes Pires, e que foi o embrião para o que hoje é a Polícia Militar. Então, a Polícia Militar foi a primeira e a única, até hoje, estar durante os 170 anos de Blumenau, juntinho com a cidade, vendo ela crescer, vendo ela ser essa pujança que hoje ela é. Viu? Comandante também já é história também. Amanhã a gente vai acompanhar esse vídeo, então, que provavelmente vai estar nas redes sociais aí do 10º Batalhão, né, comandante? Certamente a gente vai dar uma conferida. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos, um grande abraço e até terça-feira que vem com mais um Papo com Pancho. Eu, durante a semana, vou divulgar aí nas redes sociais quem vai ser o próximo entrevistado. Um grande abraço. Até mais, comandante. Valeu, Pancho. Forte abraço, meu irmão. Igual. Tchau, tchau.